Boa tarde, pessoal. Boa tarde, principalmente para quem investe no exterior com a Fast Capital. Eu tinha que mandar essa, né? O dólar acabou de bater 5,94, que é o maior valor nominal da história. Embora eu pudesse vir aqui falar de novo, que eu avisei, eu não vim para cá para isso hoje. O que aconteceu? O que o mercado está panicando? Os juros futuros estão na máxima do ano, o dólar está 5,94, ali na beiradinha, quase chegando no 6, que tanta gente falava que a previsão do dólar era 4,30, 4,50, a galera viajou na maionese. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o Haddad vai fazer um pronunciamento às 8h30 da noite de hoje e vazou, pelo menos os rumores do mercado, deu um sentido do que ele vai falar nesse comunicado. E aí o pé do frango azedou. O mercado estava esperando um anúncio de corte de gastos. Esse anúncio está muito lento, muito demorado, e os rumores do mercado é que ele não seria suficiente, porque o gasto sobe numa velocidade muito grande, mesmo com a arrecadação subindo, os gastos subiram numa velocidade maior, isso não está sendo suficiente para equilibrar as contas do governo. Rombo atrás de rombo. Então, isso não aconteceu, então por isso já tinha acontecido uma escalada do dólar e dos juros futuros, só que, além de eles demorarem muito para fazer esse anúncio de corte de gastos, muito provavelmente o Haddad vai falar hoje que vai haver uma isenção do imposto de renda sobre pessoas que ganham até R$5.000 por mês. E a compensação que eles vão tentar fazer é ou uma tributação sobre os chamados super ricos, ou também sobre a tributação de dividendos. O problema é o seguinte: o governo está tentando se esquivar de medidas impopulares com populismo. O populismo é a cara do PT, sempre foi. Então a medida impopular é corte de gastos, que pode vir em algumas questões aí que vai ter gente enchendo o saco, inclusive muito antes do governo anunciar um pacote de gastos, que aliás nem anunciou. Já tinha gente ligada ao PT e dos setores da esquerda mais radicais se colocando contra qualquer tipo de corte de gastos. E a situação que a gente tem hoje, que é muito drástica, vai afetar a popularidade do PT, que já não é aquela coisa. Então, por isso, nesse cálculo político e não econômico, eles vão anunciar, muito provavelmente, algo nessa linha. E aí eu já estou fazendo uma profecia aqui. Esses setores da esquerda vão dizer assim: mas vocês estão reclamando da isenção do imposto até R$5.000 porque vocês não querem ver o pobre ser bem sucedido, aquela ladainha toda. Vão falar que o rico tem que pagar mais mesmo, etc. O problema é que eles não entendem que uma coisa vai acabar compensando a outra, e a diferença, inclusive, de prazo para aprovar uma tributação sobre os mais ricos, ou a questão da tributação dos dividendos. E lembrando, gente, que dividendos é de graça no Brasil, mas a carga tributária total do Brasil é maior do que países que tributam dividendos. Então não adianta comparar essas duas coisas sozinhas sem olhar o contexto. Mas enfim, o ponto é que o que eles vão apresentar de corte de gastos muito provavelmente vai ser pequeno em relação ao que necessita, e ainda por cima eles vão apresentar medidas que na realidade têm um impacto fiscal muito grande. E aí foi assim que o mercado panicou. E aí o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: sabe aquele pessoal que fala que política não importa, que isso não tem nada a ver, que você tem só se preocupar com o teu? Eu entendo que você não tenha que ficar o tempo inteiro olhando coisa de política, se estressando e brigando com as pessoas e tudo mais. Só que se você não tá ligado neste cenário, que ele está intimamente ligado à economia, você vai ficar para trás. E muitos desses diziam que estava tudo bem, que era exagero dizer que o governo Lula e a gestão do Haddad como ministro da Fazenda era ruim, que o Brasil estava ótimo, que o Brasil sempre teve crise, que estava tudo normal, que dólar estava na mínima, que bolsa estava na máxima. E a situação hoje é o dólar no recorde histórico nominal, a bolsa caindo, não caiu muito, né? A bolsa não teve um desempenho tão ruim em comparação com as notícias que estão saindo. Juros futuros nas máximas, o que para quem é rentista, né, para quem tem dinheiro guardado, vale muito, mas para as pessoas normais no Brasil, que é a maioria, é péssimo. E o outro ponto é aquela galera grande de mercado, com 30, 40 anos de experiência no mercado financeiro, dizendo que o Lula ia ser um cara moderado,
que era melhor o Lula porque tinha uma previsibilidade, que a economia estaria ok com o Lula. De onde esses caras tiraram isso? E agora estão tendo que voltar atrás e falar, nossa, foi muito pior do que a gente imaginava, o qual foi errado, etc. Então, assim, isso é uma coisa importante para nós que estamos aqui conversando em rede social e a gente que não se sente pica nenhuma em comparação com esses grandes players de mercado, que às vezes os grandes erram. Quando eu fiz uma avaliação sobre a nota de crédito da Moody's, né, que fez uma avaliação de crédito que o Brasil teria melhorado, expliquei todos os pontos. Aqui tem esse vídeo aqui no feed, você pode procurar. E teve muita gente que falou assim, mas quem é você perto da Moody's? Sem avaliar os argumentos que eu estava trazendo e até inclusive de que muitas casas de rating, as outras duas casas de rating, que é a S&P e a Fitch, acompanham o meu raciocínio. Então, muitas vezes, vocês seguirem cegamente recomendação, análise de pessoas só porque elas são muito grandes, só porque elas são muito famosas, só porque elas têm um histórico muito bom, é errado. E eu não estou dizendo que sempre isso vai acontecer, mas para a gente conseguir pensar com a nossa própria cabeça. E eu provo isso aqui para vocês todos os dias. Eu não sou ninguém na fila do pão perto desses caras grandes, Henrique Meirelles, Armínio Fraga, Luiz Stuberger, Rogério Xavier, dentre outros, em comparação a tamanho de carreira, recursos sob gestão, experiência de mercado, currículo, mas eu estava certa e eles estavam errados.